Bom dia para quem ainda não almoçou e boa tarde para quem já almoçou e também boa noite caso alguém vai assistir aí à noite. Hoje a nossa live tem uma convidada especial e nós vamos falar sobre a realidade. Por que ninguém quer ver a realidade? O que é essa realidade? Por que ninguém quer ver ela? Vamos chamar a Ivete aqui? Pera aí. E aí a gente já vai. Vamos chamando a Ivete. Por que a realidade é tão... A gente fala tanto dela, né, Ivete? Bom dia! Bom dia! Tudo bem, né? A gente já se viu antes, que a gente é dessas de se encontrar, de estruturar, de organizar. Como é que tá Com por aí na certeza. Argentina? Muito frio? Isso eu não te Muito perguntei. tá frio, mas já tá melhorando. Eu acho que a onda de frio mais forte aí dá para ficar mais tranquilo no final de semana. Agora vem a chuva. Ah, que vem a Serena, né? Ah, com certeza, calma e tranquila sempre. Ivete, aqui no perfil as pessoas já te conhecem. Depois eu vou deixar também na descrição da live para quem quiser conhecer mais a Ivete, vou deixar o arroba dela. Mas a Ivete tem aí uma longa caminhada nesse caminho do autoconhecimento, da prosperidade, da liberdade, que são os assuntos que a gente fala, né, Ivete? Tanta Sim. experiência de como professora, maestra que eu chamo, terapeuta e ser humano em busca de autoconhecimento, né, Ivete? Sim, Então, eu acho que essa é a nossa missão aqui, é sair melhor do que quando nós chegamos, né? E ir se melhorando pelo caminho. E todos exato. os dias temos lições e precisamos olhar para elas e precisamos aprender, né, Monique? Então, falar da nossa realidade aí é olhar para o que está acontecendo. É. E a realidade, a gente já começando aqui, por que que a gente tanto corre dela, né? O que que é essa realidade? O porquê que ela, por vezes, nos dá essa sensação de que, eu prefiro, não quero olhar para isso, não quero ver isso, não quero falar sobre isso. E a gente tem vários fundamentos da realidade, Ivete, como a gente já vinha conversando, mas para trazer aqui, eu gosto muito da realidade vista do ângulo do estoicismo, que é lá da filosofia, que traz essa. Vou dar uma traduzida assim, muito no nosso vocabulário de dia a dia. Ela é crua, ela é nua, a realidade é o que é. Então, a experiência que eu tenho da realidade e o que eu converso também muito com as pessoas, que por isso que eu fiz também esse link do estoicismo, é justamente esse. É a gente perceber que quando a gente olhou para a realidade e a gente viu que nem tudo é flor, nem tudo é borboletinha, nem tudo tu vai encontrar pessoas justas o tempo inteiro, tu vai encontrar aqueles cenários maravilhosos, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Tu não vai encontrar o parceiro ou a parceira perfeito. Quando tu começa a compreender que a realidade é essa mesmo, que sim, existem coisas que não são tão positivas, existem coisas que são maldosas às Uhum. vezes, existe sim uma coisa que não é tão colorida, que a gente também, existem dias que a gente está um pouco mais cinza, um pouco mais introspecto, mais triste, existe e isso é real, isso que é a realidade. A gente acaba percebendo que a gente não precisa mais correr tanto para coisas que nos anestesiam e nos amortecem dela, porque essa realidade acontece comigo e essa realidade também está acontecendo contigo, está acontecendo com quem está aqui, com quem vai passar por essa live. A gente tem momentos e fases, então o estoicismo ele traz muito isso. Não é o que a gente gostaria que fosse, mas é o que está acontecendo no momento. Então eu vou aceitar que isso aqui está acontecendo. Mas está acontecendo uma coisa ruim comigo. Tá acontecendo uma coisa ruim comigo. Tu vai olhar no espelho e tu vai aceitar, gente, tá acontecendo isso aqui comigo, é ruim. Como é que eu faço para sair disso? Como é que eu faço para melhorar disso? Como é que eu faço para me tirar desse nível? E eu tive esse insight assim
quando eu estava culpando todo mundo. Eu culpava todo mundo por a minha história, por o que tinha acontecido, pelo local onde eu estava, por o que eu estava vivendo. Quando o estoicismo entrou assim na minha vida de querida, é isso aí, aconteceu, tu fez escolhas, a vida foi acontecendo, tu não tinha esse conhecimento, agora o que tu vai fazer daqui em diante? Né? Para sair do sofrimento, eu precisei e compreender isso, Ivete, de que eu precisava aceitar a realidade e me responsabilizar por ela. Simples assim, é essa responsabilidade de me tirar deste local que eu me coloquei. Ah, mas não foi o fulano. Não, fui eu, porque eu fiz as escolhas, eu aceitei, eu permiti. Então agora eu vou me tirar disso porque eu vou fazer novas escolhas, porque eu vou me permitir outros tipos de escolhas, né? Então o estoicismo tem muita gente que foge dele porque parece que é uma coisa muito dura, muito bruta, muito racional. Mas na verdade, para mim, assim, dentro desse contexto todo e no que a gente já vem estudando, né, Ivete, falando sobre autoconhecimento, é uma das melhores maneiras da gente pegar esse gancho de entender o que é a realidade. A realidade é isso. Às vezes é colorida, às vezes ela é meio ofuscada, e aí a gente vai depois, lá na próxima live, e conversando sobre como é que a gente faz, então, para atravessar essa realidade que a gente vai enxergando. Mas num primeiro momento, assim, para já deixar aí, vou deixar espaço para te falando, é esse ponto que eu percebo e que essa parte da filosofia do estoicismo traz. Tu consegue enxergar a realidade, percebeu que ela tem do jeitinho que ela é e não como tu quer que ela seja. É assim, não é como eu quero. É assim. Ah, mas eu queria que fosse. Não, é assim. Tá, tem sol aqui hoje. Que bom. Ah, mas é que eu queria que não tivesse frio. Tem sol e tá frio. Ponto final. Entende? Ah, mas que bruta. Não, é a realidade. Como é que tu vai mudar a realidade? Não posso te dizer que tá chovendo aqui, porque não tá. Então é basicamente isso. Aí a gente às vezes parece até meio prepotente, né? Meio, ai, que asquerosa, né? Que asqueroso falar assim. Não é, gente, é que é tão mais leve tu olhar e tu aceitar e dizer, tá frio e tem sol, eu preciso me encher de roupa. E se eu ficar muito tempo no sol, eu já começo a suar. E deu. Aí tu para de reclamar. Tu sabe que é assim que funciona, tu aceita como tá e tu vai se moldando, se adaptando ali para conseguir se aproximar mais do teu sonho, né? Que ele se torne realmente a realidade. Então, nesse olhar assim do que é a realidade, trazendo para esse ponto da filosofia, é sobre isso. A gente olhar, enxerga ela aí, aceita como ela funciona, não se minimiza para caber, não é isso. Mas é a gente conseguir entender que se amanhã tem chuva, tu não vai querer sair de biquíni. Tu vai ter que botar uma roupa mais fechada e um guarda-chuva. Ah, mas é que eu queria usar biquíni. Não dá, entendeu? Não dá. Até tu né, vai trabalhando isso até tu chegar no dia do sol, que vai ter o momento de tu botar o biquíni. Então, assim, ó, eu com meus exemplos mega aleatórios, mas traduzindo, assim, essa parte, uma partezinha do que é dentro da filosofia, é muito sobre isso, tô tomando chimarrão e tem gosto de chimarrão, não tem gosto de café, mesmo que eu gostaria que fosse um café, entendeu? Então, agora, para quem tá aí ouvindo, o que essa maluca tá falando de biquíni no meio-dia, mas trazendo, né? Vou deixar o espaço para ti nos contar a tua visão, o que tu tem de conhecimento, de sabedoria, porque é sobre isso, conhecimento, coisas que a gente vai aprendendo, né? E vai ter a sabedoria, coisas que a gente já aplicou na gente e funcionou e que a gente já falou com outras pessoas e em grupos e que funciona também. Então, esse é o propósito dos nossos encontros aqui nas quintas ao meio-dia, fazer essa troca. Conta para nós, então, aí, por que a realidade ninguém quer olhar para ela? Por que ela é tão dura assim? Então, Monique, só antes de responder a pergunta, gostaria de convidar as pessoas, então, que estão comendo alimento físico, estão alimentando o físico delas, que venha para essa live e que deixe seus comentários depois, porque a nossa missão aqui é, como eu falei antes,
é a gente sair melhor do que chegou, é crescer no dia a dia. Então, a gente está nesse planeta para compartilhar, para cooperar, para dar as mãos e poder fazer a caminhada juntos, né? E esse caminho do autoconhecimento é uma das ferramentas para a gente conseguir olhar para essa realidade sem tanto sofrimento. Porque desde criança a gente foi vendo aí os desenhos animados, foi lendo os contos de fada, foi criada numa época que a gente assistia novela, né? Então, tinha os episódios ruins da novela, mas tinha aquelas coisas fantasiosas que às vezes a gente pensava, poxa, eu quero ter essa vida, eu quero ser assim, eu vou agir assim. E às vezes por influência dessas coisas que a gente vê nas mídias sociais, dessas coisas que a gente vê aí com filtro, né, com maquiagem, a gente quer que seja a nossa realidade. Mas é importante, então agora sim, respondendo a tua pergunta, é importante a gente distinguir qual é a minha realidade da realidade do outro. Então, às vezes, eu quero me modelar naquele famoso, mas e a minha realidade? Qual é o trajeto que eu fiz até aqui? Eu tenho as mesmas ferramentas que ele tem para conseguir o que ele conseguiu? Então, às vezes, aquela coisa, né? É tomar um choque de realidade. É olhar para mim e dizer, peraí, como é que é a minha vida? O que eu tenho disponível para mim? Eu consigo, o que eu consigo fazer com o que eu tenho disponível? E então, sim, fazer o melhor com aquilo que a gente tem, mas sempre trazendo, sabendo diferenciar o que é realidade do que é ficção, né? E que hoje, com as mídias, a gente vê muita coisa que é ficção, né? Então, às vezes, a gente fica até confuso, até mesmo com notícias, e o que faz com que a gente tire esse filtro e diga o que é a realidade? É através dos estudos, é através do autoconhecimento, dessa busca incessante por saber distinguir o que é real e o que não é. E isso do estoicismo, então, de integrar o que está acontecendo, a minha realidade, como você disse, ela parece ser dura, parece ser por vezes difícil, né? Mas eu preciso ver qual é o resultado. Se eu seguir, se eu tenho uma situação e não soluciono ela, o que vai acontecer? Possivelmente ela vai ampliar. Então, o que eu quero para a minha vida? É difícil resolver essa situação? Mas e se eu não resolver? Então, que a gente tenha essa clareza, tenha essa capacidade de fazer as reflexões que precisam ser feitas para melhorar a nossa vida e sair desse sofrimento, já que a gente sabe que está aqui num planeta de provas e expiações, né? Que a gente tem os conflitos, tem os medos, tem as provações, tem os problemas, mas é isso que faz com que a gente chegue aonde quer chegar, porque vai nos dando a bagagem, porque através deles a gente vai aprendendo. Seria ótimo aprender tudo pelo amor, né? Seria ótimo conseguir aprender sem sofrimento, sem bater a cabeça, sem se machucar. Às Gosta vezes, de uma dorzinha, né? às vezes a gente tem uma ferida e alguém diz, deixa eu ver, a gente, não, deixa aí que eu não quero nem olhar, né? Ou então a gente tem um problema, a gente tem as expressões, né? A gente joga para debaixo do tapete, tapa o sol com a peneira, ou então nem fala naquilo. Desculpa, Monique. Empurra com a barriga. Isso. A gente nem quer falar naquilo para não lembrar que está passando por aquele problema. Mas e será que as coisas se solucionam sozinhas? São poucas, né? As que se solucionam sozinhas. Então a gente precisa ter essa bagagem, essas ferramentas para saber ir resolvendo e ir olhando para aquilo que é real e para aquilo que não é e fazendo essa diferença e poder ir se melhorando e poder ir melhorando o nosso dia a dia, a nossa vida, melhorando a convivência de quem está conosco. E é um processo, né? Então, o planeta agora vivendo um tremendo caos, mas a gente precisa lembrar que é o caos que antecede a ordem. Então, se fala aí em transição planetária, em que daqui a pouco as coisas vão melhorar, mas a gente olha lá fora a realidade e diz, uau, isso já não tem mais conserto. Mas se a gente perder a fé, se a gente perder a coragem, se a gente perder
Até a positividade, se a gente olhar então só. Esperar, né? Tipo, se a gente deixa de esperar que vai mudar, não vai nunca daí, né? Claro, então para que, né? Não tem nem sentido seguir vivendo. Então, meu Deus, não é assim. A gente precisa entender que o caos antecede a ordem, que quando eu tenho um machucado, eu preciso sim olhar para ele, às vezes aplicar aí alguma coisa que vai arder, né, que vai doer daqui a pouco mais do que está doendo, mas para depois, o dia de amanhã, ter um resultado melhor. Então, Então, que as pessoas elas evitam a realidade, elas acham que a realidade é dura. Vamos ver se alguém aí que vai passar vai concordar. Bota no comentário para nós. Tu acha que a realidade é dura, ninguém quer ver por quê? Porque ninguém quer passar por esse processo de antes da dor para depois cicatrizar, tipo, para depois melhorar? claro, porque dói, né, Monique? Todos os processos, eles têm aí suas dores. Então, se eu tô com um problema no relacionamento, para eu conseguir resolver, vai ter choro, vai ter discussão. Mas se eu não fizer esse processo, como é que vai ser lá adiante? Daqui a pouco, se o Uma relacionamento não tá ferida bem, aberta aí por anos daí. claro, e aí tem os filhos. Os filhos crescendo nesse ambiente que não é bom, o que eles vão levar? Que família eles vão formar? Né? Então, é importante que a gente reflita e olhe para a nossa realidade e tenha a clareza, né, de integrar ela. Então, deixa eu ver, vamos fazer uma lista dos problemas que eu tenho, daqui a pouco até dar nomes aos problemas, né, porque às vezes, eu tenho um problema lá, mas não quero nem falar, então eu nem sei que problema. Mas se eu buscar, deixa eu ver, qual é o nome desse problema, né? Então, se a gente listar e começar por prioridades e ir resolvendo, a vida vai passar a ser mais leve, mais fluida, mas eu preciso passar por esse processo da resolução, esse processo doloroso, que às vezes é melhor nem olhar, mas que ele só vai, é igual uma bola de neve descendo a montanha, né? Ela vai grudando mais neve vai ficando maior. Então, a gente precisa ir desmembrando e solucionando as coisas para que a nossa vida fique mais fluida, mais leve, e daqui a pouco, sim, ter os aprendizados aí só pelo amor, né? Não mais pela dor. Essa parte também a gente já vai se encaminhando aí para o final, porque nossas lives aí do meio-dia vão ser lives bem objetivas. Ó, tá sendo um desafio, né, Ivete? Que a gente adora conversar aqui com Falar. vocês. Mas a gente está se organizando, né? Tivemos um caos antes que foi muitas ideias e depois a gente se organizou para não, vamos entregar um conteúdo bacana, mas de forma objetiva, todo meio-dia ali nas quintas-feiras, aí a gente vai conseguindo criar uma linha de raciocínio com vocês, por isso que vão ser bem objetivas, para vocês conseguirem acessar aí no meio-dia e ser rapidinho e tudo mais. Então, para a gente já ir fechando assim todo o assunto, também a realidade, te escutando falar do que a gente conversou até agora, ela pode ser dura, ninguém quer ver, porque também tu fica olhando a do outro, né? Tu olha a Claro. realidade do outro e tu pensa assim, pô, a realidade dele é maravilhosa, entendeu? Ele vive uma vida maravilhosa, que é o que ele te mostra, né? Tu não sabe o que tem por trás. Então, por mais que tu veja ali uma família perfeita, um relacionamento perfeito, um trabalho, uma empresa perfeita, tudo perfeito. Nós duas aqui estamos perfeitas, maravilhosas aqui conversando, tá tudo certo. Eu tô com os meus conflitos e tu tá com os teus. Com certeza. Eu tô atravessando os meus e tu tá atravessando os teus. Eu dei nome nos meus e tu deu nome nos teus. E a gente vai fazendo um Uhum. checkzinho, né? Em cada um Claro. que a gente vai atravessando. Mas são recortes da vida que a gente também se mantém bem, mesmo em Uhum. meio a tudo isso acontecendo, né? Então, às vezes a Uhum. realidade ela é dura porque tu olha muito para do outro e tu fica achando que é só a tua vida que tá com alguma coisa ali, com algum problema. Problema. Quando Uhum. a gente percebe que a realidade, a melhor coisa é viver na realidade, porque daí assim, como tu falou, tu dá um nome para o que tu Uhum. tá atravessando, e daí, dando o nome, tu já consegue encontrar a solução para Claro. atravessar. Então, bem no fim, ela não é tão dura, não, né? Ela é. Não, se a gente traz, a gente
coloca, se a gente clareia ela, né? Se a gente olha para ela com clareza, então ela passa a ficar mais leve, porque eu já vou encontrar a solução. E uma coisa é você não tem controle sobre o que vai acontecer na tua vida, mas você tem controle sobre como você vai reagir àquilo que vai acontecer na sua vida. E, na verdade, nem é reagir, é agir, porque quando você reage, você não toma o tempo suficiente para pensar. E aí, às vezes, você toma uma atitude rápida e depois vai ter problemas lá na frente. Agora, se você age de forma pensada, planejada, né? Fez aí todos os pontos que precisam ser seguidos para ter uma boa solução, para não voltar a se incomodar com isso no futuro, então você vai estar solucionando os seus problemas. E isso é um conceito dos estoicos também. Então, diferenciar o que está no seu controle e o que não. Então, os acontecimentos não estão sob o seu controle, mas está no seu controle como você vai agir, as atitudes que você vai tomar para solucionar. E lembrar que a vida termina, que isso também é um princípio deles, né? Que a vida é finita. Então, se eu vou deixando as coisas acontecendo, vou empurrando com a barriga e vou gerando mais problemas, eu vou ter uma vida cada vez mais difícil. Então, se a gente lembrar que a vida é finita, eu vou tentar todos os dias solucionar as minhas coisas e viver como se fosse o último, né? Viver da melhor maneira possível, aproveitar, celebrar, desfrutar, porque a gente não sabe o dia da manhã, né? É bem isso. Então, em resumo, assim, por que a realidade é dura e ninguém quer ver, na tua opinião? Assim, vamos tentar uma frase. Porque às vezes o processo da solução é muito dolorido. Então é preferível seguir com essa dor que eu já sei quanto dói. Agora, se eu quero curar, eu vou ter que abrir essa ferida e às vezes passar por dores que eu não sabia, né? Eu não sei medir quanto vai doer. Então, por isso, às vezes a gente quer ficar no que já conhece e não entrar no desconhecido. E as curas, muitas vezes não, sempre, você precisa de mudança de hábito, você precisa de mudança de atitude, de mudança de pensamento para conseguir a cura. E isso é difícil, é um processo, e é um trabalho, e é todo dia. E vai ser para a vida inteira, não é uma coisa que você faz hoje e amanhã já não faço mais. Não, você precisa fazer as mudanças, é como fazer exercício físico. Hoje você faz e amanhã não faz, você não vai ter o resultado. E o alimento para a alma também. Então, lembrar que todos os dias eu preciso alimentar meu físico, mas preciso alimentar minha alma. E como é que eu alimento? Com bons pensamentos, com solucionando essa realidade que é tão dura e deixar ela mais suave, né? Para a gente conseguir sorrir aí e ter uma vida mais feliz. E uma notícia boa, assim, depois da realidade dura, é que conforme tu vai mudando a tua realidade, tu vai enxergando a tua realidade, sabe o lado bom aí para quem tá escutando, vai dizer, meu Deus, isso daí é muito difícil, é um desafio, dói demais. O bom é que tu vai encontrando um monte de gente que tá passando pela mesma coisa. E aí essas pessoas vão chegando com um remedinho daqui, com uma solução dali, com uma outra palavra, até outro. Então, o bom disso tudo é que tu sai daquela dor que tu já conhece, como tu falou, foi maravilhosamente bem colocado. Tu vai ter uma dor que tu não conhece, beleza, como é que eu lido com isso? Vai começar a aparecer um monte de soluções na tua vida. Então, cada nova dor sempre vai aparecer uma nova solução, uma maneira de atravessar. Então, acredito assim que no todo, por que a realidade dura e ninguém quer ver? É porque as pessoas realmente, como tu disse, estão acostumadas aí, né, com essa dor e um certo, vou usar essa palavra, não curto muito, mas um medo da nova dor. Mas não tenha medo, porque cada coisa nova que vai surgindo também vão tendo novas soluções. Isso é com tudo na vida, né? Claro. Surge uma doença, já surge uma forma de vacina, surge, e assim vai indo, né? As coisas vão se apresentando. Então, essas lives, por exemplo, vou com certeza falar, são sim uma dosezinha, uma solução para vocês aí rapidinho conseguir trazer expandir aí alguma coisa que vocês estão passando e reconhecer que a realidade de vocês é a nossa realidade também, porque a gente está vivendo no mesmo planeta.
Então a gente está passando por coisas muito parecidas, semelhantes, só que às vezes é muito abafado por essa parte, como tu diz, da realidade do outro, daquela imagem pintada ali de perfeição, que na verdade ninguém é perfeito aqui, né? Tá todo mundo Dos filtros, das maquiagens, né? De tentar não que apareça essas ruguinhas, de não aceitar que a pessoa tem 45 anos, tem cabelo branco. Não, essa é a minha realidade. O que eu faço com ela? Exato. Poxa, eu preciso ser feliz, né? Eu poderia pintar o cabelo? Poderia, se não tivesse alergia. Então, que solução eu tenho? Eu só posso ser feliz, eu tenho cabelo. É a solução para a minha questão, né? Não adianta. E as marcas fazem parte do processo da vida. Então, a gente precisa delas também, né? E a Marisa está dizendo aí, positividade, buscar soluções, não ter medo do novo, né? Isso aí, bora lá. E a Marisa é maravilhosa nisso, ela faz um trabalho incrível lá em Capão da Canoa, trazendo mostrando aí o que precisa também de soluções e já entregando, já botando a mão na massa, ajudando. Então, esse que é enxergar a realidade e já aplicar a solução, né? Uhum. Então é isso, gente. Na próxima live, da próxima quinta-feira, hoje a gente falou. Começamos, já esquentou aqui, não sei se tu te esquentou ali, eu já deu um calor que tu começa a pensar nas realidades, no que tu já tá fazendo para mudar. Aí já dá um calor. Na próxima semana a gente vai falar sobre, ok, então vimos a realidade. Como é que a gente faz então para encarar essa realidade? E também nos outros momentos a gente vai falando melhor sobre, tu disse assim, o que está no meu controle, o que não está, fazer o que está no teu controle, o que não está, deixar. Isso né, é muito bonito numa frase, mas na prática, como é que a gente faz só o que está no nosso controle? E o que é do outro? Como é que a gente sabe o que é do outro? O que é de fora, o que é nosso? Então, nas próximas semanas aí a gente vai também falando sobre isso. Mas semana que vem é aí. Como é que a gente faz, então? Beleza. Entendemos o porquê que a realidade é dura e ninguém quer ver, mas como é que a gente faz, então, para encarar ela, né? Então, lembrar que a gente precisa integrar, né? Integra a tua realidade, a tua vida e se conecta. Fica junto com ela aí, para depois, na semana que vem, a gente dar as formas de como solucionar, então. Exatamente. Passem aí na live de novo, se precisar voltar, escutar de novo, deixa um comentário lá pra gente, porque é muito bacana. Nós somos reais aqui, gente. Seres humanos, não é inteligência artificial. A gente gosta de ouvir vocês, de ler vocês, de entender. Por exemplo, a Marisa deixou um comentário aqui. A gente gosta disso, porque a gente se sente conectado, a gente sente que daqui a pouco se tem uma opinião oposta, bota lá também, pra gente ir conversando e se conhecendo, se inteirando. E expandir nosso conhecimento aí, né? Prosperidade para todo mundo que passar aqui nessa live, muita liberdade. E se mantenham aí junto com a gente nas quintas para a gente continuar desenvolvendo essa jornada de autoconhecimento. Vamos juntos. Vamos juntos. Quero te agradecer imensamente por estar aqui, por estar na minha vida. Vou deixar essa super registrado, maravilhosa, uma super mestre. Te agradeço imensamente por estar aqui no meio-dia. Cumprimos o horário, meio-dia e 29. Vai fechar 30 minutinhos. Vencemos! E te agradeço imensamente pelo teu tempo, pelo teu servir, pela tua disponibilidade e por compartilhar também com a gente aqui teu conhecimento, a tua sabedoria. Então, gratidão imensa. É só um prazer, é sempre um prazer e eu que agradeço. Agradeço o convite e vamos juntas, vamos finalizar aí nos 30 minutos, então, a nossa meta. Obrigada, Monique. Um beijo grande para todos que passaram, os que vão passar. Muita prosperidade, liberdade e autoconhecimento. Gratidão. Até mais. Bom almoço. Aí, bom café. Até mais.